Didache, o ensino dos 12 apóstolos. Fim do primeiro século. Capítulo 1. Os dois modos e a primeira ordem. Há dois modos, um de vida e um de morte, mas há uma grande diferença entre os dois modos. O modo de vida, então, é este: primeiro, amarás ao Deus que te fez. Segundo, ame ao teu vizinho como a ti mesmo, e não faça outro o que não queres que seja feito a ti. E destas declarações o ensino é este: abençoe aqueles que te amaldiçoam, e ore pelos seus inimigos, e jejue por aqueles que te perseguem. Pois que recompensa há em amar os que te amam? Não fazem assim os gentios. Mas ameis aos que te odeiam, e tu não terás um inimigo. Afaste-se de luxúrias carnais e mundanas. Se alguém golpear sua face direita, vira ele também a outra, e serás perfeito. Se alguém o forçar a andar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém tomar tua capa, dê-lhe também seu casaco. Se alguém tomar de ti o que é seu, não peça de volta, pois na verdade não é capaz. Dê a tudo o que te pede, e não peça de volta, pois a vontade do Pai é que tudo deve ser dado de nossas próprias bênçãos, dons gratuitos. Feliz é aquele que dá de acordo com o mandamento, porque é inocente. Ai daquele que recebe, pois se alguém recebe, mas tem necessidade, ele é inocente, mas aquele que recebe não tendo necessidade pagará a penalidade, porque recebeu. E ao entrar em confinamento, ele será examinado com relação às coisas que ele fez, e ele não escapará de lá até que reembolse o último centavo. E também com relação a isto, foi dito: deixe suas esmolas que soarem suas mãos, até que saibas a quem deverás dar. Capítulo 2. A segunda ordem, pecado sério proibido. E o segundo mandamento do ensino: não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não cometerás pederastia, não cometerás fornicação, não roubarás, não praticarás magia, não praticarás feitiçaria, não matarás uma criança por aborto, nem matarás a que nasce. Não desejarás as coisas de teu vizinho, não jurarás, não darás falso testemunho, não falarás mal, não sustentarás nenhum rancor. Não serás dúbio de mente nem dobre de língua, pois ser dobre de língua é uma armadilha de morte. Sua fala não será falsa, nem vazia, mas cumprida através da ação. Não serás cobiçoso, nem ávido, nem um hipócrita, nem mal disposto, nem arrogante. Não farás má deliberação contra teu vizinho. Não odiarás a nenhum homem, mas alguns reprovarás, e por alguns orarás, e alguns tomarás mais que sua própria vida. Capítulo 3. Outros pecados proibidos. Meu filho, fuja de tudo que é mal, e de tudo que se assemelhe a isto. Não seja propenso à raiva, pois a raiva conduz ao assassínio. Nem seja ciumento, nem briguento, nem de temperamento fervente, pois destes se geram homicídios. Meu filho, não sejas luxurioso, pois a luxúria leva à fornicação. Nem sejas um falador imundo, nem altivo, pois estes geram adultérios. Meu filho, não sejas um observador de presságios, visto que isto conduz à idolatria. Nem sejas um encantador, nem astrólogo, nem um purificador, nem se deixe levar por estas coisas, pois estas geram idolatria. Meu filho, não sejas um mentiroso, visto que uma mentira conduz ao roubo. Nem sejas amante do dinheiro, nem vanglorioso, pois destes gera-se o roubo. Meu filho, não sejas um murmurador, visto que isto conduz à blasfêmia. Não sejas egoísta nem mal intencionado, pois estes geram blasfêmias. Prefira ser manso, pois o manso herdará a terra. Sejas resignado, piedoso e clemente e gentil, e bom e sempre tremendo as palavras que ouviste. Não exaltes, nem conceda autoconfiança à sua alma. A sua alma não se junte ao altivo, mas apenas com o humilde deve ter relacionamento. Aceite tudo que acontece a ti como algo bom, sabendo que se não for por Deus nada acontecerá. Capítulo 4. Vários preceitos. Meu filho, lembre-se noite e dia daquele que fala a palavra de Deus contigo, e honre-o como fazes ao Senhor. Por onde quer que a regra grandiosa seja proferida, a Deus. E procure dia a dia as faces dos santos, para que tu possas descansar nas suas palavras. Não almeje a divisão, mas prefira aqueles que afirmam a paz. Julgue justamente, e não respeite as pessoas ao reprovar suas transgressões. Não fiques indeciso se será ou não. Não fiques diante de uma maca para receber e de uma gaveta para dar. Se tiveres alguma coisa, por suas mãos darás resgate por seus pecados. Não hesite em dar, nem reclame quando deres, pois tu saberás quem é o bom retribuidor do assalariado. Não se vire daquele que está querendo, pedindo, prefira,
compartilhar todas as coisas com seu irmão, e não diga que elas são suas próprias coisas. Pois se tu és participante no que é imortal, quanto mais naquilo que é mortal. Não detenha sua mão de seu filho ou filha, prefira ensinar-lhes o temor de Deus desde sua mocidade. Não ordene nada em sua amargura ao seu servo ou serva que esperam no mesmo Deus para que não eles deixem de temer ao Deus que está acima de ambos, porque ele não vem chamar de acordo com a aparência externa, mas para aqueles a quem o Espírito preparou. E teu servo esteja sujeito a seus mestres quanto ao modo de Deus, em modéstia e temor. Tu odiarás toda a hipocrisia e tudo que não é do agrado de Deus. Não abandone de nenhum modo as ordens do Senhor, mas mantenha o que tens recebido, nem acrescendo nem tirando. Na igreja tu reconhecerás tuas transgressões, e não virás para a sua oração com uma consciência má. Este é o modo de vida. Capítulo 5. O modo da morte. E o modo de morte é este: em primeiro lugar, é mau e amaldiçoado, assassinatos, adultério, luxúria, fornicação, roubos, idolatrias, artes mágicas, feitiçarias, estupro, falso testemunho, hipocrisia, falsa intenção, decepção, arrogância, depravação, egoísmo, ganância, fala imunda, ciúme, autoconfiança, presunção, ostentação, perseguição ao bem, ódio à verdade, amor à mentira, desconhecimento de uma recompensa por retidão, que não reparte por bem, nem tem julgamento íntegro, não assiste ao que é bom, mas ao que é mal, de quem mansidão e resistência estão distantes, vaidades amorosas, procura pela vingança, que não tem pena de um homem pobre, que não trabalha para o aflito, desconhecendo aquele que os fez, assassinos de crianças, destruidores da obra de Deus, afastando-se daquele que é desejável, afligindo o que está aflito, defensores dos ricos, juízes sem lei dos pecadores pobres, absolutos. Sejais, filhinhos, livres de todos estes. Capítulo 6. Contra falsos mestres, e comida oferecida a ídolos. Tenhais cuidado para que ninguém vos faça errar neste modo de ensino, visto que é Deus que vos ensina. Pois se sois capazes de suportar o jugo do Senhor, sereis perfeitos, mas se não puderes fazer isto, façais o que sois capazes. E com relação à comida, suportai o que sois capazes, mas com respeito ao que é sacrificado a ídolos tendes excessivo cuidado, pois isto é obra de deuses mortos. Capítulo 7. Acerca do batismo. Com relação ao batismo, batizai deste modo, dizendo todas estas coisas primeiro, batizai no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em água viva. Mas se tu não tiveres água viva, batizai em outra água, e se não podes fazer assim em água fria, faça assim em água morna. Mas se não tiveres nenhuma, despeje água 3 vezes na cabeça, do que está sendo batizado, no nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas antes do batismo o batizador deve jejuar, e também os batizados, e quem mais puder, mas tu ordenarás o batizado a jejuar 1 ou 2 dias antes. Capítulo 8. Jejum e oração. A oração do Senhor, para que os seus jejuns não sejam como os dos hipócritas, porque eles jejuam no 2º e 5º dia da semana. Prefira jejuar no 4º dia e na preparação, sexta-feira. Não ore como os hipócritas, mas prefira a oração como o Senhor ensinou no seu Evangelho. Dessa maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, como no céu. Nos dê hoje nosso pão necessário, de cada dia, e perdoa-nos nossas dívidas como nós também perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó mal, pois teu é para sempre o poder e a glória. Ore 3 vezes a cada dia. Capítulo 9. A Eucaristia. Agora com relação à Eucaristia, dê graças deste modo. Primeiro, com relação ao cálice, nós te agradecemos, nosso Pai, pela videira santa de Davi, o teu servo, que tu tornaste conhecido a nós por Jesus teu servo, a ti seja para sempre a glória. E com relação ao pão partido, nós te agradecemos, nosso Pai, pela vida e conhecimento que fizeste conhecidos a nós por Jesus teu servo, a ti seja para sempre a glória. Até mesmo como este pão partido se espalhou sobre as colinas, e foi reunido e se tornou um, assim que a tua igreja seja reunida desde os confins da terra em teu reino, pois tu é para sempre a glória e o poder por Jesus Cristo. Mas não deixou ninguém comer ou beber de sua Eucaristia, a menos que eles fossem batizados no nome do Senhor. Por também se interessar por isto o Senhor disse:
Não dê o que é santo aos cães. Capítulo 10. Oração de acordo com a comunhão. Mas depois que você estiver cheio, dê graças. Deste modo, nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, porque fizeste um tabernáculo em nossos corações, e pelo conhecimento e fé e imortalidade, que modestamente nos tornou conhecidos através de Jesus, teu servo. A ti seja para sempre a glória. Tu, Mestre Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por amor de teu nome. Tu deste comida e bebida aos homens para o prazer deles, para que pudessem dar-te graças, mas para nós nos deste de boa vontade alimento e bebida espirituais e vida eterna mediante teu servo. Antes de todas as coisas nós te agradecemos, pois és poderoso, a ti seja para sempre a glória. Lembre-se, Senhor, de tua igreja, para livrá-la de todo mal e para torná-la perfeita em teu amor, pois a reuniste desde os quatro ventos, e a santificou para o teu reino que preparaste para ela. Pois teu é o poder e a glória para sempre. Que venha a graça, e que este mundo faleça. Hosana ao Deus de Davi. Se alguém é santo, que venha. Se alguém não é, que se arrependa. Maranata. Amém. Contudo, permita aos profetas fazerem ação de graças tanto quanto desejarem. Capítulo 11. A respeito dos mestres, apóstolos e profetas. Portanto, quem quer que venha e te ensine todas as coisas que foram ditas antes, o receba. Mas se o próprio mestre se volta e ensina outra doutrina, a destruição deste, não lhe dê ouvidos. Mas se ele ensina para aumentar a retidão e o conhecimento do Senhor, receba-o como ao Senhor. Mas com respeito aos apóstolos e profetas, haja de acordo com o decreto do Evangelho. Todo apóstolo que vier a ti seja recebido como o Senhor. Mas que ele não permaneça mais de 1 dia, ou 2 dias, se houver uma necessidade. Mas se ele permanecer 3 dias, ele é um falso profeta. E quando o apóstolo vai embora, não o deixe levar nada mais que pão até que ele se hospede. Se ele pedir dinheiro, ele é um falso profeta. E todo profeta que fala no Espírito tu não deves nem provar nem julgar, pois todo pecado será perdoado, mas este pecado não será perdoado. Contudo, nem todo aquele que fala no Espírito é um profeta, mas apenas se ele mantiver os caminhos do Senhor. Portanto, o falso profeta e o profeta por seus caminhos serão conhecidos. E todo profeta que ordena uma refeição no Espírito não come dela, a menos que realmente seja falso profeta. E todo profeta que ensina a verdade, mas não faz o que ensina, é um falso profeta. E todo profeta, provado ser verdadeiro, opera no mistério da igreja no mundo, ainda que não ensine a outros a fazer o que ele mesmo faz, não será julgado entre vós, pois com Deus ele terá seu julgamento, porque assim também fizeram os profetas antigos. Mas quem diz no Espírito, me dê dinheiro, ou qualquer outra coisa, não lhe dê ouvidos. Mas se ele lhe diz que dê para outros porque estão em necessidade, ninguém o julgue. Capítulo 12. Recepção de cristãos. Mas receba a todo mundo que entra em nome do Senhor, e prove e o conheça posteriormente, para que tu tenhas entendimento do certo e do errado. Se aquele que vem é um viandante, o ajude até onde for possível, mas que ele não permaneça contigo mais de 2 ou 3 dias, pela necessidade. Mas se ele quer ficar contigo, e é um artesão, o deixe trabalhar e comer. Mas se ele não tem nenhum ofício, de acordo com a sua compreensão, trate-o como a um cristão, mas que ele não viva contigo se for ocioso. Pois se ele nada faz, ele é um trapaceiro. Mantenha-se longe deste. Capítulo 13. Apoio de profetas. Todo profeta verdadeiro que quiser viver entre vós é merecedor do vosso apoio. Como também é merecedor um verdadeiro mestre, como trabalhador, do vosso apoio. Portanto, toda a primícia dos produtos da vinha prensada e esmagada, de bois e de ovelhas, tu as tomarás e darás aos profetas, porque eles são seus sumos sacerdotes. Mas se não tiveres nenhum profeta, dê para o pobre. Se fizeres um pouco de massa, levai a primícia e dai de acordo com o mandamento. Assim também quando abrires um jarro de vinho ou de óleo, levai a primícia e dai aos profetas, e de dinheiro, prata, e de roupas e de toda a posse, levai a primícia, como vos parecer bom, e dai de acordo com a ordem. Capítulo 14. Assembleia Cristã no dia do Senhor. Em cada dia do Senhor deveis vos reunir, partir o pão e fazer ação de graças depois de terdes confessado vossas transgressões, para que vosso sacrifício seja puro. Que ninguém que esteja em conflito com o companheiro deve vir junto contigo, até que eles sejam reconciliados, para que vosso sacrifício não seja profanado. Pois isto é o que foi dito pelo Senhor: em todo tempo e lugar fazei oferta a mim com um sacrifício puro, porque eu sou um grande rei,
diz o Senhor, e meu nome é maravilhoso entre as nações. Capítulo 15. Os bispos e diáconos, reprovação cristã. Portanto, designai para vós mesmos, bispos e diáconos dignos do Senhor, homens mansos, e não amantes de dinheiro, verdadeiros e provados, porque eles também rendem a ti ofício de profetas e mestres. Por isso não os menospreze, porque eles são honrados, junto com os profetas e mestres. E reprovai um ao outro, não em ira, mas em paz, como vistes no Evangelho. Mas para todo aquele que agir de maneira errada para com o outro, que ele não fale, nem seja ouvida qualquer coisa de ti até que se arrependa. Mas suas orações e esmolas e todos os seus atos sejam assim, como vistes no Evangelho do nosso Senhor. Capítulo 16. Vigilância, a vinda do Senhor. Atentai por vossas vidas. Não deixeis vossas lâmpadas se extinguirem, nem vossos lombos soltos, mas estejais prontos, pois não sabeis a hora na qual nosso Senhor virá. Mas reuni-vos frequentemente, buscando as coisas que são úteis a vossas almas, porque todo o tempo de vossa fé não vos será útil, se não estiverdes perfeitos no último momento. Porque nos últimos dias falsos profetas e corruptores se multiplicarão, e as ovelhas se converterão em lobos, e o amor será transformado em ódio, porque quando a iniquidade aumentar, eles odiarão e perseguirão e trairão uns aos outros, e então aparecerá o enganador do mundo como Filho de Deus, e fará sinais e maravilhas, e a terra será entregue em suas mãos, e ele fará coisas injustas que nunca foram vistas desde o princípio. Então a criação dos homens entrará no fogo do juízo, e muitos tropeçarão e perecerão, mas aqueles que suportarem em sua fé serão salvos da própria maldição. E então aparecerá o sinal da verdade, primeiro, o sinal do abrir dos céus, então o sinal do som do trompete. E terceiro, a ressurreição dos mortos, contudo não de todo, mas como é dito, o Senhor virá e todos os seus santos com ele. Então o mundo verá o Senhor vindo nas nuvens do céu. Fim.